Bom, então vou gravar aí. Boa noite, então, aí, ó. Vou deixar Boa, ela boa noite. gravada, né, para você aí poder rever, os demais colegas que não tiveram a oportunidade de ver ele aqui ao vivo, poderem rever aí a aula, né? Bom, então a gente inicia aí ao C de fundamentos mecânicos, né? É a segunda, o C do nosso módulo básico, né? Ela é um pouco maior, na verdade, a carga horária dela é o dobro de fundamentos elétricos. Eu creio que ela vai ser um pouco mais, acho que vai ser um pouco mais tranquila, do que a primeira unidade curricular. Bom, então como ela é maior, então a gente vai ter então 8 situações de aprendizagem. Então a gente vai ter 8 situações de aprendizagem e 5 fóruns de discussão, certo? Mas ela é bem extensa aí. Ela iniciou no dia, como vocês podem estar vendo aí na plataforma, iniciou ontem, né, dia 6 do 8, e vai até o dia 29 do 10, né? Então, é um bom tempo aí. E hoje a gente vai abordar sobre a primeira situação de aprendizagem, a SAP 1. A SAP 1, ela é bem tranquila, pessoal. A gente vai falar sobre metrologia, né? A gente sabe que a metrologia, né, está atrelada principalmente controle dimensional, controle de qualidade, né? Então, todas as indústrias têm esse controle de qualidade, esse controle dimensional. E, por exemplo, para a gente fazer uma coisa com uma boa tolerância, uma boa medição, a gente também então tem que ter um bom domínio dos instrumentos de medição, seja um paquímetro, seja um micrômetro, seja um goniômetro, enfim, qualquer aparelho ou equipamento que façam medidas, né? Então a gente tem que ter uma boa leitura e uma boa agilidade, né, para fazer essas leituras de medidas. E é uma das primeiras aulas presenciais também, pessoal. A primeira, vocês também vão fazer essas medições, vão utilizar um paquímetro, um micrômetro ali e fazer as medições, para fazer mesmo, para ter o uso, né? Provavelmente alguns de vocês já devem ter mexido, já devem ter uma experiência, mas aqueles que não, é uma oportunidade, né, de mexer, né? Então vamos lá, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês, vamos entender aí, né? Então, a primeira aí que a gente tem chama padronização, né, como sinônimo de eficiência e produtividade. Vamos entender aí o que se pede, né? Então, lá, vou ler aqui as partes mais importantes aqui do diálogo, certo, pessoal? Bom, lá na empresa, a maioria dos equipamentos são importados e as peças de reposição fica muito caro. Então, isso deve ter encarecido muito o custo de manutenção e fabricação. Vocês têm que ser muito criativos para não depender tanto de produtos estrangeiros. Sim, por isso nós mesmos estamos fabricando as peças de reposição, também padronizando as dimensões das peças para o sistema internacional. Bom, isso será muito bom para a empresa. E qual é a sua participação nesse projeto? Bom, eu passarei por um treinamento sobre transformação de unidades, em que terei que realizar uma série de exercícios de fixação que serão orientados pelo professor do curso. Bom, que sua empresa se preocupe em capacitar seus colaboradores. Depois disso, o que você terá que fazer? Eu receberei 3 desenhos que estão com as cotas em polegadas e terei que realizar os cálculos para transformar essas medidas em milímetros e inserir esses valores na tabela correspondente a cada desenho. Bom, o que mais você precisará fazer? Eu vou participar de mais uma aula para a prática da medição, né, que aí está relacionada à aula de prática, né? Deveria efetuar o preenchimento de 2 tabelas, seriam os valores medidos nos cilindros para padrão, né? Bom, então aqui, pessoal, a gente tem 3 etapas. Essa primeira aqui, nós vamos fazer esse aqui, pessoal, a etapa 1, esse aqui, tá vendo? É o primeiro encontro presencial. Essa primeira etapa, vocês vão fazer na aula presencial, certo? Então, esse aqui não é referente à nossa tabela, ao nosso exercício EAD. Então, esse aqui é o que vocês vão fazer lá. O que a gente vai fazer aqui é muito parecido, mas não é esse aqui exatamente. A gente vai para a etapa 2, né? Então, aqui a gente vai fazer esse anexo aqui, ó. Pode ser por aqui, né? A gente pode fazer por aqui, então, ó. Então, o que que a gente vai fazer? Vai fazer as conversões das medidas. A gente vai fazer a conversão de polegada para milímetro, né? Então, a gente tem a polegada fracionária e a decimal. E aqui uma mistura dos dois, certo? A gente vai ver que é bem tranquilo fazer uma conversão, certo? Vou mostrar para vocês aí como se faz. Aqui é uma forma de acessar. A outra é aqui, pessoal, ó. Vou abrir outra janela aqui
Então, lá, situação de aprendizagem, ah, situação de aprendizagem um. Então, ó, tá vendo? Anexo um e o anexo 3 vocês vão fazer no presencial. Então, vocês não vão entregar ele aqui. Esse aqui é o que vocês vão fazer na etapa EAD. Também é outra forma de acessar. Então, vocês podem estar respondendo por esse ou por aquele outro caminho. Bom, é assim, tá? As duas formas aí para poder entregar. E a terceira etapa também vai abordar, né? é, da prática que vocês vão fazer na medição, lá na aula presencial. O que que é? O que consiste essa atividade? Só para já antecipar o que vocês vão fazer na aula presencial, a primeira aula presencial. Vai ter uns blocos padrão, provavelmente, se não tiver, vocês vão medir outras coisas aí, né? Um outro padrão, e vocês vão fazer medições. Vocês vão fazer uma série de medições de um determinado elemento aí, ou de cilindro padrão, e ficar tirando as medidas. É só fazer as medidas aqui, certo? Praticamente essas duas atividades vocês vão fazer na prática. E essa aqui é que vocês vão fazer EAD. Ok? Até aqui, alguma dúvida? Tá tudo certo? Ó, tá tudo ok. Certo? Então agora nós vamos para os conceitos que a gente vai precisar para fazer então o nosso processo aí, a nossa situação de aprendizagem, que é a metrologia, os métodos de medição e a leitura de medidas e falando também um pouco de micrômetro, certo? Bom, então, pessoal, quando a gente precisa, né, comprar uma roupa, móveis, né, terreno, é, projetar uma casa, a gente tem que saber, então, qual unidade vai utilizar, né? Então, para algumas profissões, a unidade de medida é primordial, né? Então, tudo que a gente faz, todo produto, né, um produto físico ali, ele passa por medidas, ele tem uma medida, ele tem dimensões, então eu preciso ter um conhecimento dessas unidades de medida, né? Então, o que que é a metrologia, né? Então, a metrologia é uma ciência que estuda as medidas, englobando todos os princípios da teoria e sua praticidade, então garantindo o maior nível de acerto exigido num processo produtivo. A metrologia, então, ela se originou na Grécia, então ela é uma fusão duas palavras menores, metron, que é medidas, e logo, que é estudo da ciência. Então, logo, metrologia é o estudo das medidas, né? Ciência das medidas. Bom, é, as unidades de medida, pessoal, iniciou primeiro lá com o sistema, vamos dizer assim, de forma oficial, o sistema britânico. O sistema britânico utilizava, então, os padrões estabelecidos pelo rei. Então, o rei estabeleceu algumas medidas, como o palmo, a polegada, o braço, pés. Então, era a partir da medida do rei. Então, o rei estabeleceu suas medidas. Ah, os outros países, a França, que deu, vamos dizer assim, deu o start do sistema internacional, criou então uma medida que seria utilizada internacionalmente. O sistema métrico inglês que a gente conhece, ele é utilizado, por exemplo, nos países de língua inglesa. Então, é Inglaterra, os Estados Unidos, a Austrália, alguns países aí, a Índia, né? A Índia também utiliza. Então, os países que foram, vamos dizer assim, colonizados pela Inglaterra utilizam o sistema métrico inglês. O nosso, aqui, por exemplo, a França, os outros países aí, o nosso, Brasil, os demais utilizam o sistema internacional. Então, é o metro, um metro para comprimento, quilograma para massa, o segundo para tempo e assim por diante. E tem também as grandezas derivadas. Então, a gente tem a força, que é o Newton. O Newton é a relação, então, entre quilograma e aceleração, né, que é a massa vezes a aceleração. A pressão, que é a relação entre força e área, né? Então, Newton por metro quadrado. É, a energia, né? Que é o Joule. O Joule é o Newton por metro. Potência é o Joule por segundo. E a tensão elétrica é o Watt por ampere, né? Então, bom, e dependendo da necessidade, a gente tem uns múltiplos, né? Então, para representar grandezas maiores, né? Quilômetros, hectômetros, decâmetros. E para representar grandezas menores, a gente usa os submúltiplos, né, que é o decímetro, o centímetro e o milímetro. Bom, aí como eu falei, né, esse aqui é o sistema inglês, né, então o sistema inglês, então, estabeleceu como medidas o palmo, a polegada, o pé, a jarda, né, que é da cabeça à mão, o braço é de uma mão à outra e o passo, né.
E aqui o sistema inglês tem os seus correspondentes, né? Então ele fala que uma milha terrestre é 1.760 jardas, uma jarda tem 36 polegadas e um pé tem 12 polegadas, né? É a comparação entre o sistema inglês e o métrico. Então a gente sabe que uma milha terrestre tem 1.609,3 metros ou 1,6 quilômetros. Uma jarda equivale a 914,4 milímetros. Um pé é igual a 304,8 milímetros e uma polegada é igual a 25,4 milímetros, né? Então aqui também a gente tem as conversões aí, né? Do comprimento, superfície, né? Que é de área e de massa. A massa no sistema inglês é o acre, a libra e a onça, né? Bom, e aqui, pessoal, tem um passo a passo para a gente poder fazer, então, uma conversão ou uma leitura de medida, né? Em polegada fracionária. Então, nas frações em polegadas, o numerador deve ser sempre ímpar, né? Caso seja par, a gente simplifica. Uma vez que vai ser par com par aqui, a gente simplifica. Então, você simplifica ao máximo até onde o numerador fica ímpar, eu não consigo mais fazer, então, a simplificação. Porque o número ímpar, né? O ímpar eu não consigo ficar com o número par. Então, aí é quando eu simplifiquei ao máximo. E o arredondamento, né, acontece quando transformamos polegada decimal ou um valor em milímetro para polegada fracionária, né? Então aí a gente faz as devidas aproximações. Então, por exemplo, aqui a gente tem a meia polegada, o chamado 1/4 de polegada, 3/4 de polegada, uma polegada, 1/8 de polegada, 5/8 de polegada, 1/16 avos e o 15/16 avos de polegada. E o outro, que é o 16 avos de polegada, que aí dá uma polegada, né? Que 16 dividido por 16 dá 1. Aí é uma polegada inteira. Aí volta toda essa contagem aqui, ó. Então seria 1,5 polegadas, uma polegada mais 1/4, uma polegada mais 3/4 e assim por diante. Bom, então, pessoal, para fazer uma conversão da polegada fracionária para decimal, é só dividir um número pelo outro. Então, vamos pegar aqui a calculadora só para a gente conferir, ó. Então, vamos lá, ó, 3/4, ó. Então, se eu dividir 3 por 4, então dá lá o 0,75, ou seja, 750 milésimos de polegada. Vou dividir 1 por 8, dá 0,125. Vou dividir 5 por 8, dá 0,625. Ó, vou dividir 15 por 16 e somar com 1, 1,9375, né? Bom, então aí é como faz essa conversão de polegada fracionária para polegada decimal. Bom, para efetuar então agora o contrário, fazer ela de fracionária ou de decimal para fracionária, a gente multiplica essa medida expressa em milésimos por uma das divisões da polegada. Então, por exemplo, 0,758 vezes 128. Então aqui, ó, 96 por 128 dividido por 8. Ó. Então, eu vou simplificar. Vou simplificar, então, tudo por 2. Ó, dividir por 8 aqui, vai dar os 3/4 de polegada, né? E aqui, ó, como é polegada maior, ó, 1,9375 vezes 128, está 248 por 128. Então, aqui a gente tem que é uma polegada, aí uma polegada, e aqui a gente pega o resto da divisão. Então a gente divide 248 por 128, dá 120. Esse 120 vai no numerador dividido por 128. Vou simplificar até ficar ímpar aqui até ficar ímpar no meu numerador. Aí fica 15/16, aí fica 15/16 avos, né? Então essa é a forma de fazer a conversão de decimal, né, de polegada decimal para fracionário, né? Então é o caminho inverso aqui, né? Aqui basta dividir, aqui a gente tem que fazer essas operações matemáticas aqui, certo? Bom, agora, pessoal, a gente vai fazer a conversão de polegada fracionária para milímetro. Vocês vão ver aqui que é bem simples, né?
Então, primeiro, a gente multiplica o numerador da fração por 25,4, sabendo que 1 polegada é 25,4 milímetros. E vou dividir o resultado pelo denominador. Então, aqui, ó, como eu vou transformar 3/4 de polegada em milímetro? Então, multiplico 3 por 25,4, dá 76,2. Vou dividir por 4, dá 19,05. Os 5 polegadas aqui, eu vou multiplicar por 25,4, então 5 polegadas é 127 milímetros. Bom, também como eu faço a conversão de milímetros para polegada fracionária, o que eu vou fazer? Então eu vou, por exemplo, 19,05. Eu vou dividir por 25,4, vou multiplicar por 128 e dividir então por 128, né? Então aqui eu vou dividir aqui, multiplicar vai dar 96 por 128. Aqui eu vou simplificando, certo? Então vou simplificando, vou dividindo por 4, por 8 aqui, até eu chegar no denominador, perdão, no numerador ímpar. Então aí eu chego aos 3/4 de polegada. Aqui tem uma conversão, pessoal, que é simplificada. Como é que faz? Por exemplo, eu vou pegar esse valor aqui, né, 7,9375 milímetros, eu vou multiplicar pela constante 5,04. Então, aqui ó, vai dar 40,005. Vou desprezar essa parte decimal, aí vai ficar 40 por 128. Vou simplificando, né? Então, divido por 2 dá 20, por 2 dá 64, por 2 dá 10, por 2 dá 32, por 2 dá 5, por 2 dá 16. Então, fica 5,16 avos de polegada, né? Então, cheguei então ao valor que 7,9375 em polegada fracionária, convertendo esse valor para polegada fracionária, é 5,16 avos. Essa aqui é uma forma bem simples mesmo de fazer essa conversão, né? Bom, e a outra conversão, pessoal, é o milímetros para polegada decimal, né? Então, para efetuar essa conversão, a gente divide o valor em milímetro por 25,4. Então, por exemplo, 12,7, ao invés de multiplicar, né, como é de polegada para milímetro, agora é de milímetro para polegada. Então, eu vou dividir por 25,4. Então, eu vou dividir esses dois valores, dá 0,5. Esse outro valor aqui dá 0,3125 polegadas. E esse valor, né, 44,45, dá 1 polegada inteira e 75 centésimos. Ok, pessoal? Então, aqui são alguns exercícios de passagem nessa parte de conversão. Até aqui, vocês têm alguma dúvida, um questionamento dessa parte de conversão aí? Não, de boa. Tá tranquilo? Então agora, pessoal, nós vamos passar para os métodos de medição, né? Nós vamos para os equipamentos, os aparelhos de medição, os propriamente ditos, né? Bom, então os métodos de medição, pessoal, a gente tem dois tipos. A gente tem aquele chamado direto e o indireto. O direto é quando a gente vai avaliar uma grandeza linear, que a gente vai medir diretamente, utilizando um aparelho ou uma máquina. Então, por exemplo, vou medir uma distância entre dois pontos, eu vou utilizar uma régua, um paquímetro ou um micrômetro, né? Então, ali, a distância entre dois pontos, ele vai me dar, então, uma medição direta. Então, entre um ponto e outro ali, né, por exemplo, entre uma cidade e outra tem, sei lá, 150 quilômetros. Então, essa é a distância, é uma medição que eu faço diretamente. A outro tipo de método de medição é a chamada indireta. Então, ela determina uma variação na medida de uma peça. Então, ela não mede diretamente uma peça, né? Ela me dá uma variação em torno de uma medida que já é pré-estabelecida, né? Então, de um lote de peças por meio de uma comparação de dimensões e padrões estabelecidos, né? Então, por exemplo, o relógio comparador, né? Ah, por exemplo, no automóvel, né? No carro que tem um disco de freio ali, para verificar se o seu disco está empenado, ele vai então utilizar um relógio comparador. Então ele vai passar ali, né, para verificar se vai ter então aquela oscilação. Se tiver muita oscilação no relógio comparador, né, quer dizer então que o meu disco então está com certo empenamento, né? Então ali ele vai tomar uma decisão se troca ou não, né? Agora, caso ele passe ali, o relógio comparador em toda a circunferência do disco e detectar que não houve uma variação muito, vamos dizer assim, muito significativa, muito grande,
Então quer dizer então que o meu disco ele está com a vida útil ok, não preciso fazer, por exemplo, uma troca. Então ele vai fazer só uma comparação, por exemplo, em torno de uma média, por assim dizer. Então, tanto que ele oscila em torno de uma média. Então, o relógio comparador aí, ou um outro tipo de método de medição direta, ele faz então oscilação de valores. Pode ser um valor indo para menos ou para mais, mas sempre em torno desse ponto. Então, ele vai, como dizer assim, oscila em torno dessa medição já estabelecida. Então, ele não estabelece uma nova medida, ele só oscila em torno de um ponto que já é estabelecido ali. Então, por exemplo, dentro do disco, né, o meu disco ele tem um espaço, né, então eu posso colocar vamos dizer, num aro mais externo do meu disco e posso colocar mais internamente. Então, eu posso fazer medições em diferentes pontos ali. Então, num aro mais externo, interno, ou no aro mais interno ou no aro mais externo, né? Outro exemplo também que a gente utiliza um relógio comparador é, por exemplo, quando a gente vai usinar. Então, quando a gente vai fixar ali o tarugo na castanha, né, do meu torno. Então, para alinhar ali, né, para não ficar a peça oscilando e não que ela vai girar ali, né, e ela ficar oscilando de forma definida e minha peça não sair fabricada de forma correta. Então, eu vou alinhar. Então, eu vou passar um relógio comparador e fazer o ajuste ali no meu tarugo de forma, então, que ele fique alinhado, balanceado. Então, na hora de o meu torno ligar, o meu tarugo, então, não fique oscilando, não fica dando oscilação aí. Ele gira simplesmente só em torno do ponto ali da castanha, né? Do meu carro ali do torno, né? Bom, sobre os instrumentos de medição, né, pessoal? Então, eles são dispositivos utilizados para inspecionar, medir, testar ou examinar, então, partes e dados. Então, a fim de determinar uma conformidade com as especificações exigidas em um projeto ou componente. Para efetuar, então, essa medição com precisão e assertividade, a gente, então, tem que escolher um instrumento adequado para aquela determinada operação. Então, a gente, então, tem que ver qual é a medida. Bom, é um equipamento maior? Bom, posso usar um paquímetro. É um equipamento bem pequeno, né? Então tem que ter um nível de exatidão muito grande. Eu vou usar um micrômetro. Então tem que saber qual aparelho, né, qual equipamento, instrumento que eu vou utilizar para determinada operação, né? Então ele tem que ser do tipo correto, oferecer uma capacidade de medição, né, para a grandeza que eu desejo medir e ter a chamada resolução necessária para a precisão requerida, né? Então, dependendo da minha precisão, eu preciso de ter uma melhor resolução daquele equipamento, né? Bom, então aqui a gente tem um verificador de rosca para parafusos, né? Parafusos métricos e em inglês, né? Aqui a gente tem o goniômetro, né? O transferidor de graus. A gente tem um paquímetro universal com relógio, então aqui ele certo, ele mede uma tolerância. A gente tem um paquímetro digital, esse aqui é principalmente para medir profundidade de sulcos ali, né? De um determinado canal, um determinado ali que a gente não consegue acessar, utiliza esse tipo de paquímetro. É que esse aqui também é um de profundidade, só que analógico. Esse aqui é universal, é o que mais vocês encontram aí, né? Sempre na indústria, no dia a dia, né? Nos laboratórios de metrologia. A gente tem esse goniômetro de precisão. A gente tem um micrômetro, né? Um micrômetro externo para medir medidas externas. A gente tem um interno, nesse interno, então, aqui ele vai ter uma aba, tipo uma orelha que vai medir, por exemplo, diâmetros internos, né, de algum também canal, de algum orifício redondo. Um micrômetro interno de três contatos com pontas intercambiadas, uma régua graduada, né, para medir medidas lineares, um micrômetro digital, um relógio comparador, um traçador de altura, né, um relógio apalpador e um esquadro. Então, pessoal, como a gente faz uma leitura de medida utilizando o paquímetro? Aqui, pessoal, eu vou falar, né, mais ou menos o funcionamento. Vocês vão ter uma noção melhor ainda e mais clara na aula presencial, onde vocês vão de fato mexer ali fisicamente no paquímetro. Assim que eu terminar a aula aqui, eu vou mostrar para vocês também um recurso que tem até aqui na sala também. Eu recomendo vocês também darem uma olhada, que ele faz uma simulação de
micrômetros e de paquímetros, né? Certo? É o site do professor Eduardo Stefanelli. Vou mostrar para vocês aqui assim que terminar. Bom, então, pessoal, para a gente entender como faz a medição no paquímetro, a gente precisa entender o funcionamento. Então, o princípio do nônio, né? O nônio é essa parte ali que mexe no meu paquímetro, né? Então, essa escala auxiliar que ela fica localizada aqui no cursor do paquímetro e ele desliza, né, sobre o seu corpo paralelamente a essa escala aqui, que é a escala fixa. Então, com o nônio, a gente consegue efetuar as leituras em decimais de milímetros. Aqui a gente, então, faz a leitura da casa após a vírgula, né? Então, a gente tem a precisão do meu paquímetro, né, no nônio. Então, o nônio ele vai ter uma divisão a mais do que uma não usada na escala fixa. Então, ele também vai ter uma divisãozinha a mais, né? Então, como está aqui, ó. Então, aqui é a linha da escala fixa e aqui é a do cursor, né? Bom, então, como a gente pode observar aí na figura, né, pessoal, o paquímetro, então, quando ele está assim, ele está fechado, e o primeiro traço do nônio, ele vai estar defasado de 0,1 milímetro, ou seja, vocês nunca vão ver um paquímetro alinhado, esse número aqui da escala fixa com o nônio, alinhado zero com zero. Ele vai ter vamos dizer ali, aquele primeiro traço que é um 0,1. Então, a primeira leitura que a gente faz é de 0,1, que é a menor leitura que tem, né? Então, a segunda diferença é de 0,2 e vai aumentando até 0,9, né? Até chegar, por exemplo, em 1 milímetro, né? Então, é assim que faz a leitura. Vou mostrar para vocês ali como é que faz então essa leitura. Bom, no nônio, pessoal, vai também determinar qual que é a resolução do meu paquímetro. Para determinar a resolução, a gente utiliza uma fórmula. Então, a gente chama a resolução é igual ao EF, que é a unidade da escala fixa, dividido pelo número de divisões do nônio. Então, por exemplo, se eu tenho um nônio ali com 10 divisões, se eu for contar aqui tem 10 divisões, então o que que eu faço? Eu pego, então, 1 milímetro dividido por 10, então ele tem uma resolução de 0,1, ou seja, ele vai contando de 0,1. Se eu tenho ele com 20 divisões, então é 0,05. Então ele vai contando de 0,05 em 0,05 milímetros. Se eu tiver um nônio com 50 divisões, ele vai fazer então a leitura de 1 por 50 em 0,02. Então eu vou fazer uma leitura de 0,02 milímetros em 0,02 milímetros, certo? Bom, então aqui, ó, aqui a gente conta, ó, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. A gente tem, então, 10 divisões. Então, aqui é 0,1. Ó. Então, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5, 0,6, 0,7, 0,8, 0,9, 10. Então, é assim, né? Da mesma forma aqui, ó, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5 até o 10. Então, por exemplo, eu fiz uma medição de uma peça, mexi o meu nônio. Então eu tenho que ver qual que é o traço aqui do meu nônio que vai coincidir com a escala fixa. Nesse caso aqui, ele está coincidindo no 0,1, 0,3. E no inteiro eu tenho que olhar aqui, ó, 0, 1, aqui é o inteiro. Minha escala fixa eu vejo o inteiro. Então eu vou ter que somar o que eu leio na escala fixa mais o que eu vejo no meu nônio. Então, por exemplo, então aqui, ó, aqui na escala fixa, a leitura é o primeiro traço do zero está marcando aqui depois do 1. Então, aqui o inteiro é 1 milímetro, mais o que está aqui no nônio. Então, é 0,1, 0,2, 0,3. Está coincidindo aqui, ó. Então, é 1 mais 0,3. Então, essa minha peça tem uma medida de leitura final de 1,3. Esse outro exemplo aqui, ó, a escala fixa parou aqui depois desse aqui. Então, vamos fazer a leitura, ó, 100, 101, 102, 103. Então, minha escala fixa indicou 103 milímetros. No nônio, coincidiu aqui no quinto traço. Então, é 0, 0,1, 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Tá vendo? Coincidiu nesse. Os demais não coincidiu. Então, vai ser muito difícil, pessoal, de ter dois traços coincidindo. Sempre vai ser apenas um. Isso que dá essa boa resolução no meu paquímetro, mesmo ele tendo uma resolução maior. Então aqui ó, vai ser 0,5. Então eu vou somar 103 mais 0,5, vai ser então, a minha peça vai ter um valor de 103,5 milímetros.
Então, assim eu faço a minha leitura no meu paquímetro, né? Então, aqui também para um com 20 divisões, ó. Bom, esse com 20 divisões, ó, então vamos lá. A escala fixa, lá, 70, 71, 72, 73. Ó, parou depois do 73 aqui. Então, na minha escala fixa, 73. Eu anoto 73. No coincidente aqui, ó, de 0,05. Então, é 0, 0,05, 0,1, 0,15, 0,2, 0,25, 0,3, 0,35. Até chegar aqui no 0,6, 0,65. Então, aqui o meu nono, no 13º aqui de 0,65. Então, eu somando dá 73,65. Ao invés de eu contar aqui, pessoal, o que que eu posso fazer? Eu conto aqui, ó, qual que é o valor, ó. Então, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Então, coincidiu no 13º traço. Então, eu pego o 13, que eu achei, e multiplico por 0,05. Aí eu acho o 0,65 na escala do nono. Pronto. Aí eu acho a minha leitura final para uma escala aqui de 20 divisões, né? De uma resolução de 0,05. Aqui, pessoal, é uma leitura com uma resolução de 0,02. Então, aqui, ó, vamos ler o da escala fixa. A escala fixa, ó, 65, 66, 67, 68. Então, 68 na escala fixa. E aqui, ó, vamos contar em qual traço deu. Ó. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Então, deu na 16ª. Então, 16º, né, 16 vezes 0,02 dá 0,32, né? Então, aqui é de 0,02, 0,02, 0,04, 0,06, 0,08, 1. Então, 0,12, 0,14, 0,16, 0,18, 2. 0,22, 24, 26, 28, 0,3, 0,32. Então, pronto, 0,32. Somo 68 com 0,32, dá 68,32 na medição, certo? Então, aqui é a medição, certo? Aqui, pessoal, exercícios de fixação, né? Que não são pontuados, aqui é só para a gente fixar mesmo o conhecimento. Bom, o outro aparelho que a gente tem, pessoal, um outro equipamento que a gente tem para medição e que tem uma alta resolução, até em relação ao próprio paquímetro, é o micrômetro. O micrômetro, pessoal, a gente consegue medir até espessura de fio de cabelo, o tamanho da sua precisão, né? Então, ele é utilizado muito na área de manutenção, né, usinagem de ferramentas, né? Principalmente nessas áreas onde se exige bastante precisão, principalmente precisão em casas após a vírgula. Se vocês observarem um paquímetro aí, ele vai até centésimos de milímetro. No micrômetro eu vejo até milionésimo de milímetro, ou seja, muitas casas após a vírgula. Então, por exemplo, certas indústrias, o meu nível de precisão tem que ser muito grande. Então, por exemplo, a aeronáutica, alguns, né, fábricas de automóveis, isso tem uma precisão muito grande. Uma ferramenta, né, uma ferramenta de corte tem que ter uma precisão ali muito grande, por meio de geometria, então tem que ter uma geometria bem ajustada, né? Então eu utilizo um micrômetro para fazer esse controle dimensional, né? Então as casas após a vírgula, dependendo da aplicação, ela é extremamente importante. Em alguns casos eu posso ignorar, em alguns casos não, em outros casos não, né? Bom, então, pessoal, o micrômetro, ele é um princípio de um parafuso, né? Então, utiliza-se aqui os passos, né? Então, ele é parecido com esse movimento entre um parafuso e uma porca de aperto, né? Então, eu faço um giro de 360 graus, um giro de 360 graus, que é um passo ali, né? Por exemplo, que é um passo do meu parafuso, ele indica, então, tanto que andou. No caso ali, dependendo da resolução, ele anda 0,5, né, 0,06, então depende muito também da precisão, né, do tamanho desse passo aqui desse meu parafuso, né. Bom, então aqui, pessoal, a gente vê como é feita a medida, ó, tá vendo? Ó? Então a gente tem primeiro a gente efetua, né, a resolução de um micrômetro, né, então a gente tem, por exemplo, aí, uma, é,
um parafuso com rosca micrômetro de 0,5 milímetros, e o tambor tem 50 divisões. Então, se eu pegar 0,5 e dividir por 50, então eu tenho 0,01 milímetros, né? Então, cada divisão aqui, ó, é de 0,01 milímetros, ou seja, dá muito mais precisão aí na segunda casa após a vírgula, né? Então, pessoal, como eu faço então a leitura no meu micrômetro? Agora eu vou ter três parcelas, né? Então agora eu tenho três parcelas ao invés de duas, igual no meu paquímetro. No meu paquímetro eu tenho a parcela da escala fixa e do nônio. Aqui eu tenho de três. Então aqui eu tenho leitura dos milímetros inteiros, né? Na escala da bainha, que é essa daqui, né? Primeiro eu vejo aqui. Segundo, é a escala dos meios milímetros da bainha, que está bem aqui abaixo. Aqui então é os meios milímetros, essa graduação aqui embaixo, e a outra é a centesimal do tambor, que é onde é o parafuso, o ajuste do tambor do parafuso. Bom, então aqui, pessoal, primeiro eu faço a escala dos milímetros da bainha, que é o inteiro. Se tiver um meio, eu acrescento mais 0,5, e aqui eu vejo também a precisão da segunda casa após a vírgula. Então aqui eu vejo o tanto que girou e coincidiu aqui, ó. Então no caso aqui é 30, 31, 32. Então é 0,32. Então eu faço a soma. Então, eu somo 17 com mais 0,5 mais 0,32, que dá 5 mais 3, 8, 2, dá 17,82. Nesse outro aqui, ó, eu tenho, então, a escala do inteiro, que é 20, 21, 22, 23. Não aparece aqui na escala o meio milímetro, então é zero, né? Então, no meio milímetro da bainha é zero. E aqui eu vejo o tanto que ele andou no passo do parafuso. Então, aqui, ó, é 0,05, 06, 07, 08, 0,09. Então anota aqui, ó, 0,09, que é a escala centesimal do meu tambor. Então eu somo 23 mais 0 mais 0,09, dá 23,09, que é a leitura total. Então aqui vocês perceberam, tem três parcelas de leitura e ainda dá a melhor precisão na segunda casa após a vírgula, centesimal. É mais do que do meu paquímetro, né? Então eu consigo ter uma resolução, né, uma precisão maior no micrômetro em relação ao meu paquímetro, né? Então aqui eu tenho as divisões, né? Então eu posso ter uma resolução de 0,01, eu posso ter então uma resolução ainda maior ainda de 0,01 milímetros, né? Então uma resolução com a terceira casa decimal após a vírgula, né? Então aqui, ó, então para essa resolução de uma terceira casa decimal, a gente vai ter então uma quarta parcela. Então a gente tem da bainha, do meio milímetro, do tambor e aqui do nônio, certo? Então a gente tem aqui é da terceira casa decimal. Esses dois aqui pega o inteiro e o meio milímetro, pega a segunda casa após a vírgula e aqui pega a terceira casa após a vírgula. Então primeiro aqui, ó, primeiro a gente pega o inteiro então aqui deu 20, mais 0,5 do meio milímetro. Aqui a gente vê qual que coincidiu aqui, ó. Então não coincidiu nenhuma, pego logo abaixo. Então aqui é 0,10, 0,11. E aqui eu tenho que ver qual que coincidiu. Nesse caso aqui, ó, coincidiu com o 8, então é 0,008. Então eu vou somar as três parcelas, que é 20 mais 0,5 mais 0,11 mais 0,008. Então dá 20,618 milímetros. Esse outro aqui eu tenho, então 15, 16, 17, 18. Eu não tenho aqui no meio milímetro, então eu venho para cá, ó. Então aqui deu no menor, né, 0,05, 6, 7, 8, 9, 0,09. E aqui coincidiu na sexta aqui, ó, então 0,06. Então 0,006, então eu somo. Então deu 18 mais 0,09 mais 0,006. Então deu 18,096 milímetros. Ou seja, se vocês perceberem, então, eu tenho mais. Aqui eu tenho quatro parcelas de leitura, que quando eu tenho, então, uma resolução de 0,001 milímetros, ou seja, ainda tem uma terceira casa após a vírgula de precisão no meu micrômetro. Tamanho é o seu nível de precisão desse meu aparelho. Aqui, pessoal, mais exercícios de passagem, não são pontuados, mas é para treinar mesmo. Aqui, pessoal, até aqui, então, alguém tem alguma dúvida, questionamento? Não, tranquilo.
Certinho? Então, pessoal, estou mostrando aqui para vocês onde tem, então, simulador. Então, aqui, ó, simuladores. Então, aqui, ó, a gente tem paquímetro, que é o paquímetro digital. Deixa eu ver se aqui funciona. Ah, funciona. Então, aqui, ó, a gente tem um paquímetro digital, ó, a gente faz as medidas aqui, ó. Então, você pode estar, aqui você pode estar mudando, ó, olha lá, de milímetro para polegada decimal, né? Para polegada fracionária, ela tá vendo? Ela faz já os cálculos ali fracionários. É, aqui então é um paquímetro, a gente tem aqui de polegada de resolução 0,01001, ó. Aqui de polegada, certo? Aqui, ó. Aí você vai fazendo as medições, vai arrastando aqui o nodo, você vai tendo as medições, certo? Tem as diferentes resoluções em polegadas, em milímetros, e também aqui do micrômetro, ó. Por exemplo, a gente tem um micrômetro aqui de profundidade, ó. Vendo? Esse aqui faz uma. Então você pode ajustar aqui. Aqui você faz um ajuste mais rápido. Aqui é um ajuste, chama de ajuste fino, né? Esse menor aqui, né? Esse espaço aqui menor. Aqui é um de profundidade. Esse outro micrômetro aqui é o tradicional, olha lá. Esse aqui é do 0,01. Ó. Vendo? Aqui faz uma. Você pode fazer aqui, ó, arrastar, ó, clique e arrasta, ó. Você tem a medida e aqui você faz um ajuste mais fino, certo? Aí dá a medida aqui, ó. Então aqui é 13,479. Então 46,47 mais 0,09, tá vendo? Pega bem próximo do 0,08, tá vendo? Aqui ele dá a precisão, ó, 0,09. Então aqui ele amplia aqui para a gente conseguir fazer a leitura, ó. Então, ó, 10, 11, 12, 13. Então, 13 mais 0,45, ó, coincidiu aqui, ó, 45, 46, 47, né? Então não conta esse logo abaixo, mais o 0,009. Então dá 13,479. Então é só uma maneira de conferir aí se a gente está dentro ou não. Ok, pessoal, só vou mostrar para vocês aqui então, ó. A conversão aqui, pessoal, é uma coisa bem simples. Vou mostrar um aqui só para vocês verem, né? O resto vocês fazem depois aí. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, pessoal, é mudar de polegada para milímetro. Eu vou converter esse 3 oitavos. Então, primeiro eu vou multiplicar 3 vezes 25,4 dá 76,2. Vou dividir ele, então, por 8 e vou somar com mais um. Então, vou somar com 1, dá 10,525. Então, aqui ó, dá 10,525, né? Então, aqui, ó, 15,32. A outra forma de fazer vou dividir 15, dividir por 32 e vou multiplicar por 25,4. Dá 11,90. Dá 11,9. Aqui, pessoal, eu fiz deu só um erro aqui, que é o seguinte. Aqui, na verdade, eu vou multiplicar, então, 3 por 8. Vou multiplicar por 25,4 e somar com 25,4, porque uma polegada, então dá 34, né, 925, certo? Só fazer uma errata aí que eu errei, porque aqui é 1. Aqui seria o quê? Só escrever. Então, aqui o que que seria? Seria 1 vezes 25,4 mais aí eu vou pôr em parênteses 3 dividido por 8 vezes 25,4. Aí a soma desse tudo dá 34,925 milímetros. Ok, pessoal? Conseguiram entender o que é para fazer aí a conversão? Aí você pode explicar, é só mais uma vez? Sim, claro. Ó. Vamos fazer aqui, ó. Vou fazer ele aqui na mão passo a passo para você entender também. Deixa eu pegar um.
Um do lado do outro aqui, vai ficar mais fácil. Por aqui, esse mais espessinho aqui. Então, vamos lá, ó. Quero converter para polegada. Então, é 1 polegada inteira, 3/8, né? Então, a primeira coisa é, vou dividir 3 por 8. Então, eu vou dividir aqui, ó, 3 por 8. Bom, posso fazer a mão aqui, posso utilizar a calculadora, né? Então, vem aqui, ó, 3 dividido por 8. Então, aqui, ó, vai dar, então, 0,375. Então, aqui eu vou multiplicar por 25,4, né? Que 1 polegada é 25,4 milímetros. Então, eu vou multiplicar aqui, ó, 0 vezes 25,4, 9,525 milímetros. Então, aqui, ó, bom, então eu sei que 3/8 de polegada, ele equivale a 9,525 milímetros. Bom, 1 polegada, ela é igual, então, a 25,4 milímetros, né? Então, não preciso nem fazer nenhuma conversão aqui, né? 1 polegada. Então, agora, o que que eu tenho que fazer? Somar, né? Que é 1 polegada inteira mais 3/8. A gente tem que pensar que aqui é 1 polegada inteira mais 3/8 de polegada. Então, aqui, ó. Então, 3/8 de polegada é 25,4, dá 1 polegada, né? Mais 9,525. Então, vamos lá, ó. 25,4 mais 9,525. Então, eu tenho aqui, ó, 34,925 milímetros. Ok, John? Conseguiu entender aí? Ah, deu para entender. Deu para entender agora. Aí aqui, ó, o 15, vou fazer o 15/32 avos aqui, ó. Então, 15/32 avos de polegada, eu vou dividir, então, 15 por 32, ó, vou dividir o 15 por 32. Então, aqui, ó, dá 0,46875 vezes 25,4. Vou multiplicar esse valor por 25,4. Então, aqui eu tenho 11,90625 milímetros, certo? Então, aqui, 15/32 avos equivale, então, a 11,90625 milímetros. Que pode pôr só 11,9, não tem problema. Certo? Não consegui entender aí? Ah, consegui entender. Deu para Aqui, entender. aqui é da mesma forma. Esse aqui é até mais direto. Esse aqui basta já fazer a multiplicação por 25,4. Então, o que que eu vou fazer aqui, ó? 0,0313. Vou multiplicar por 25,4, dá 0,79. Então, dá 0,79. Então, aqui é só fazer a multiplicação, certo? Isso aqui é até mais direto aí. E, pessoal, alguém tem alguma dúvida, um questionamento? Tranquilo. Tranquilo? Bom, então é isso aí, pessoal. Não havendo dúvidas, eu vou finalizar aqui por hoje. Caso tenha alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar. Bom, pessoal? Bom, então é isso aí. Vou desejar a vocês, então, uma boa noite. Ok? Fiquem, então, Valeu, boa todos com noite. Deus aí e até a próxima.